A segunda geração do romantismo, ela ficou voltada também, né, à ultrarromântica, onde teve seu destaque. E um dos autores europeus também tiveram aproveito disso, onde eles ficaram bastante conhecidos. E também teve os marcos presentes naquela época, onde um dos principais deles também podemos citar os livros, né? Que foram considerados basicamente importantes. Onde foram 4 deles, que foi o exagero, o sentimental, o macabro e o delírio. Esses foram um dos principais. Nas décadas de 1850 e 1860, houve uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou a essa solução, por parte dos autores desse período, de uma postura exageradamente pessimista diante da vida como escapismo dos problemas sociais da época, atitude que ficou conhecida como mal do século. Isso se deve ao fato de que os jovens desse período não se sentiam atraídos pelas ideias da Revolução Francesa, ou seja, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, e optavam por mergulhar em seu mundo íntimo, tendo um apego a atitudes mundanas, como a bebida e o vício, e uma atração pela morte. Assim, com o desenvolvimento da literatura romântica na década de 1840, as produções literárias começaram a apresentar maior subjetividade. O contexto histórico do romantismo é o período entre os séculos XVIII e XIX que compõe o processo de ascensão da burguesia como classe dominante na sociedade. Em específico, uma parcela significativa da juventude do século XIX encantou-se com a literatura ultrarromântica. Isso ocorreu porque houve uma consonância de sentimentos e perspectivas de vida entre esses jovens e as personagens retratadas nos romances e nas novelas românticos. O exagero sentimental, o egocentrismo, a idealização da mulher, o pessimismo diante da existência e da vontade de fugir são marcas tanto da ficção do período quanto da própria vida dessa parcela da sociedade. De fato, por exemplo, após a publicação da narrativa Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, muitos jovens suicidaram-se, imitando o destino final do protagonista do livro. Este fato histórico representa muito bem como os autores da geração byroniana conseguiram representar o espírito de uma parcela da juventude do período. A primeira fase romântica, fase em que o índio, a natureza e a pátria constavam entre os principais temas, tiveram início a prosa e a poesia gótica, cujo conteúdo temático em muito diferia daquele que despertava o interesse de escritores como Gonçalves Dias e José de Alencar. A literatura indianista deu lugar à literatura soturna e melancólica dos escritores ultrarromânticos. Entre as características gerais do romantismo, aquela que mais se fez presente na segunda geração do movimento no Brasil foi a evasão da realidade. Só que essa evasão não acontece no tempo ou no espaço, como na primeira geração. Agora, a fuga da realidade ganha contornos trágicos. Os heróis românticos encontraram na morte uma solução para seus problemas existenciais, podendo chegar inclusive ao suicídio. Isso acontece porque, de acordo com o pensamento romântico, o indivíduo vive em constante conflito com a sociedade, tornando-se uma espécie de desajustado. Essa sensação de constante desajuste tem como consequências alguns comportamentos tipicamente românticos. O pessimismo, a dor existencial, o sofrimento, o isolamento, essas atitudes caracterizam aquilo que ficou conhecido como mal do século. Assim sendo, por levar o subjetivismo romântico às últimas consequências, a segunda fase do romantismo no Brasil também é conhecida como geração ultrarromântica. As características da segunda geração da poesia romântica são: As principais características da segunda geração do romantismo no Brasil foi a liberdade de criação e valorização do conteúdo em determinada forma, a versificação livre, o dualismo, o tédio, a morbidez, o sofrimento, o pessimismo, o negativismo, o satanismo, o masoquismo, o cinismo e a autodestruição, a fuga da realidade, a idealização do amor e da mulher, o subjetivismo e o egocentrismo, o gosto pelo escuro ou noturno, presença da solidão, o sarcasmo e a ironia e a morte como fuga definitiva e solução dos problemas. Um dos grandes influenciadores desse período romântico no Brasil foi o Lord Byron, autor que possuía um estilo poético agressivo contra a sociedade e um estilo de vida que escandalizava a Europa. Seu cinismo e seu pessimismo inspiraram muitos outros poetas por todo o mundo.
Manuel Antônio Álvares de Azevedo, 1831 e 1852. Álvares de Azevedo foi um escritor, contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro. Destacam-se as obras publicadas postumamente: Três Libras, 1853 e Noite na Taverna, 1855. Casimiro José Marques de Abreu, 1837 a 1860. Casimiro de Abreu foi poeta brasileiro, autor do célebre poemas Meus 8 anos, 1857. Ademais, podemos destacar as obras As Primavera, 1859, Saudades, 1856 e Suspiros, 1856. Luiz Nicolau Fagundes Varela, 1841-1875, poeta brasileiro e patrono na Academia Brasileira de Letras. Fagundes Varela foi um importante escritor da literatura romântica brasileira. Mesmo sendo considerado byroniano, já representava em sua obra características da terceira geração romântica. De sua obra podemos citar Vozes da América, 1864 e Noturnos, 1860. Agora eu vou falar um pouco sobre a biografia de um dos nossos poetas. O nome dele é Luiz José Junqueira Freire. Ele nasceu em Salvador no dia 31 de dezembro de 1832. E levado pelo forte desejo de se dedicar à vida religiosa e ingressar no Mosteiro de São Bento, em 1850, com apenas 18 anos, e em 1852 já lecionava. Em 1853, abandonou o mosteiro e recolheu-se em casa, onde escreve sua autobiografia, Inspirações do Claustro. Com séria doença cardíaca que lhe debilitava, morreu cedo. Como muitos poetas de sua geração, doente, se recupera e morre no dia 24 de junho de 1855, com apenas 22 anos. A obra poética Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, é uma célebre representante da geração byroniana, assim como o livro As Primaveras, de Casimiro de Abreu, que também ilustra essa vertente. O primeiro autor, além de poeta, também publicou a peça teatral Macário e o livro de contos Noite na Taverna. Nos versos, é possível perceber a desconstituição da figura do amante, tipicamente idealizado pelo romantismo. Tu és o sol e eu sou a lagartixa. Ao comparar, portanto, o sujeito lírico com uma lagartixa, o poeta foge do eu, padrão romântico, virtuoso e heróico, e o representa-o como um animal que tradicionalmente não é considerado belo ou elevado. Nota-se nesse poema um forte tom depressivo e pessimista diante da vida expressada pelos versos. Exemplo: eu deixo a vida como eu deixo o tédio. O poeta caminhoneiro, além do desejo de fuga, em que a válvula de escape é representada pela morte. Também é perceptível no poema a presença do sentimentalismo exagerado, como, exemplo, só levo uma saudade. O poema Casimiro de Abreu apresenta a fuga do presente, conturbado de uma forma diferente. Ele prefere acessar seu passado a fim de que possa trazer-lhe algum alívio. Nessa poesia, o autor coloca-se em uma posição de contemplador do passado, o que também configura uma importância característica da segunda geração do romantismo. Entre as principais obras do período estão os livros de poemas Lira dos 20 Anos, o livro do Contos da Noite na Taverna e a peça teatral do Macário. Todas são de Álvares de Azevedo. Primaveras, de Casimiro de Abreu, Noturnas e Vozes da América, de Fagundes Varela, e o livro póstumo Poesias Completas, de Junqueira Freire. Essas obras, sobretudo a obra de Álvares de Azevedo, elas permanecem vivas no mundo da subcultura, influenciando manifestações artísticas, entre elas a música e o cinema, e oferecendo vasta documentação para a psicanálise, que tenta desvendar o desencantamento dos escritores ultrarromânticos. Antes, a poesia e a prosa brasileira haviam experimentado assuntos que alcançassem um grau tão elevado de subjetivismo, percorrendo temas como o amor e a morte, a dúvida e a ironia, o entusiasmo e o tédio. Houve uma ruptura drástica com os padrões literários vigentes e também com os valores da sociedade, já que a literatura da segunda fase romântica afrontou o materialismo e o racionalismo burgueses, desbravando zonas antilógicas do subconsciente, apresentando temas pouco ortodoxos que foram capazes de causar repulsa e estranhamento na crítica literária e no público.
O mal do século é definido como um pessimismo extremo, em face do passado e do futuro, sensação de perda de suporte, empatia moral, melancolia difusa, tristeza, culto do ministério do sonho e a inquietude mórbida. Resultado em males físicos, mentais ou imaginários que levam à morte precoce ou ao suicídio. Uma das principais características da música retrata toda a depressão e o pessimismo que Renato Russo já vinha demonstrando alguns meses antes de morrer. A dor existencial há tempos foi a que Reinaldo escreveu essa música para os adultos. Ele quis compartilhar da falta de atenção aos jovens e adolescentes, que sem devida orientação se perdem pelos caminhos obscuros da vida e sofrem as consequências da tristeza, da solidão e da dor. A música fala de um relacionamento acabado quando diz agora todos os dias são iguais, remete a um relacionamento de conflito com alguns momentos bons, e não tendo mais a rotineira presença da pessoa amada, ele sente falta. Na parte, se fosse só sentir saudades, mas tem sempre algo mais. Ele foi o culpado do fim, por isso ele amarga a dor dessa separação, o que nos remete à idealização da mulher amada. Através das estrofes, o mal do século é a solidão, cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de atenção. Fica evidente o sofrimento decorrente do isolamento.